E neste sonho eu estava nos últimos dias. E o mais interessante é que eu sentia pingos de água batendo na minha janela, como se o mar estivesse invadindo a terra. Não invadia, não estou dizendo que no meu sonho o mar invadia a terra, mas eu sentia pingos de água e eu tinha medo, né? E aí, hoje eu venho entender que o Senhor estava me mostrando que eu estaria nesses últimos dias. Mas olha só, sempre não foram os últimos dias? Lá no início da igreja, os apóstolos já diziam que estavam nos últimos dias. Então, por que nós vamos dizer que estamos nos últimos dias se os apóstolos já estavam dizendo que estavam nos últimos dias? E uma das coisas que mais intrigavam, né, quando Jesus intrigavam os discípulos, é quando Jesus falava que ele iria voltar e haveria os últimos dias. Lá em Mateus 24, eles já estavam curiosos perguntando, né? Jesus ainda não tinha nem completado o plano da salvação ainda, ele não tinha morrido na cruz nem ressuscitado, e eles já perguntavam: e como é que serão esses últimos dias? Como serão? E Jesus, lá em Mateus 24, depois que ele saiu do templo, né, e os discípulos perguntaram para ele assim, né? Diga-nos, Senhor, quando sucederão estas coisas? Qual sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Eles já estavam curiosos quando Jesus falava disso, porque eles já achavam que estava se aproximando. E ele disse: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e murmúrios de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes, terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o princípio das dores. Há quanto tempo a gente já vem vendo isso acontecer, mas a escala está se tornando em maior proporção, não é? Terremotos cada vez mais fortes, em mais lugares, né? Chegando em escala, uma escala maior até nós, porque hoje a gente tem a internet. Isso é o princípio das dores. Sereis atribulados, vos matarão a muitos. Isso a gente já tem visto ao longo da história. Muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão e odiarão uns aos outros. E se levantarão falsos profetas e enganarão a muitos. Isso a gente já tem visto, né, ao longo dos séculos. Só que em que proporção maior do que a gente tem visto hoje? Não é? Que a gente tem aí os meios de comunicação e chega a todo momento uma notícia diferente pra gente, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aqui não diz que é de todos, mas de quase todos. E cada coisa horrível que a gente tem visto aí, mães abandonando filhos, parece assim que a gente não tem mais aquela referência do amor. As pessoas não estão tendo mais referência de amor verdadeiro, as pessoas se traem, se vendem. A vida do ser humano não vale mais nada, está valendo pouquíssima coisa por causa do dinheiro, não é? Mas isso sempre aconteceu, mas isso tem acontecido numa escala tão grande que as pessoas estão começando a achar que não há quem seja diferente. É cada vez se multiplica. Aqui, o sinal não é que isso aconteça, o sinal é a multiplicação disso aí. É multiplicar, né? E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho das nações, e então virá o fim. E o evangelho está sendo pregado, ele está chegando a vários lugares, e agora aqui, olha, através dessa maravilha que é a internet, ele está chegando onde ele não podia chegar antes. E sempre se procurou, os servos de Deus procuraram saber sobre o final dos tempos. E Jesus alertou, os discípulos perguntaram, depois vieram as cartas dos nossos apóstolos. Paulo falou muito sobre os sinais dos últimos tempos para que ninguém fosse enganado, e hoje nós estamos vivendo numa era onde ninguém pode dizer que é enganado sobre os sinais dos últimos tempos.